bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo. Um bom dia para cada uma de vocês. Neste culto do 7º domingo após Pentecostes, nós queremos ser acolhidos por uma palavra onde Deus diz assim, através do profeta Isaías: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que também neste culto a palavra de Deus possa encontrar solo fértil na vida de todos nós, para que ali ela possa produzir bons frutos. E é por isso que nós nos reunimos neste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero convidar para iniciarmos ouvindo e cantando o hino número 8 do cancioneiro. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, para nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, sentados esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para cantar na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força e na esperança e na coragem de lutar. Eu quero te convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, obrigado por teres cuidado de nós também nesta última semana. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença, por podermos agradecer, louvar e também por buscar a Tua orientação. Ao mesmo tempo, confessamos diante de Ti, ó Deus, o pecado que cometemos ao julgarmos as outras pessoas, por sermos muito rigorosos com os outros, quando pedimos que sejas compreensivo e compassivo conosco. Pecamos, Senhor, também quando nós induzimos os nossos irmãos e as nossas irmãs a tropeçar. Enfim, Senhor, perdoa-nos quando nos desviamos do Teu caminho. E que também agora e durante este culto, Tu venhas nos conduzir com o Teu Santo Espírito. Assim nós pedimos, assim também nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Em alguns momentos nós nos perguntamos se Deus ouve as nossas orações. Quero te convidar então para ouvir o hino 108, Bendito seja Deus. E na sequência nós vamos ouvir a leitura bíblica, que neste culto será conduzida pelo Everton. Bendito seja Deus, que não me rejeita
Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como primeiro presente e que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Até aqui a leitura bíblica. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu seguraste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra, é amor. Meditando um certo dia na tua palavra, Senhor. Senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra Nós queremos ouvir a segunda leitura bíblica deste culto, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos 24 a 30 e depois ainda os versículos 36 a 43, onde diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou boas sementes nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as boas sementes é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo.
A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a palavra do Evangelho. Aleluia. Senhor nosso bondoso Deus, a Tua palavra é sábia para nos orientar, para nos instruir. Rogamos, pois, que também agora Tu nos ajudes a compreender esta palavra e que ela, de fato, seja uma boa semente na vida de cada um e de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, a grande maioria de nós tem, por dizer assim, um dos seus pés ainda na agricultura. Talvez já não seja o caso dos adolescentes e dos jovens, mas também estes têm no seu DNA a agricultura que foi praticada pelos seus pais, pelos seus avós e pelos seus bisavós. E muitos de nós ainda hoje cultivam uma pequena área de terra, zelam do seu pomar, cuidam do jardim, ou talvez mesmo do pedaço de grama plantado em frente à sua casa. E aqueles que lidam com a terra sabem que é uma constante o combate às ervas daninhas, a concorrência que aparece em meio à boa planta. Mesmo quem tem apenas aquele pedacinho de grama na frente da sua casa sabe que, se descuidar um pouco, algumas ervas estranhas acabam aparecendo e podem até mesmo tomar conta. Muito bem. Mas e o que fazer com a erva daninha que cresce na vida do ser humano? É disso que fala o texto que nós acabamos de ouvir. Jesus está ensinando as multidões sobre o reino de Deus. E em dado momento ele conta a parábola, a história de um homem que semeou uma boa semente de trigo na sua lavoura. Mas eis que durante uma noite apareceu um inimigo e jogou semente ruim, jogou semente de joio no meio daquela plantação. No entanto, isso foi apenas percebido pelos empregados quando as plantas já estavam se formando, porque o trigo e o joio são muito parecidos uns com o outro. E foi então que os empregados perguntaram: patrão, o senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? E para nossa surpresa, a resposta daquele patrão foi: não, deixem quieto, deixem assim. No momento da colheita, eu vou dizer então aos meus empregados, e eles vão fazer a devida separação entre o joio e o trigo. E mais adiante, quando Jesus explica o sentido dessa parábola, ele vai dizer que a boa semente é a palavra de Deus que ele quer semear na vida das pessoas, e que o joio é aquela semente ruim que o mal, que o inimigo, que o diabo também quer semear na vida do ser humano. E Jesus explica ainda que é no juízo final,
que o próprio Deus, através dos seus anjos, vai separar o joio do trigo. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta parábola aparentemente tão simples, ela na verdade se mostra um pouco mais profunda do que a gente pode imaginar à primeira vista. Ela vem nos lembrar que o ser humano, de que nós não estamos habilitados a fazer o devido discernimento entre aquilo que é bom e entre aquilo que é ruim. Jesus mesmo já tinha ensinado que nós temos a tendência de vermos o cisco no olho das outras pessoas e temos a dificuldade em ver o pedaço de madeira que está nos nossos olhos. Ou seja, os nossos juízos são parciais. Por isso nós não estamos habilitados, nós não temos a devida competência para querer purificar a comunidade, a sociedade ou as outras pessoas. Deus toma essa tarefa para si. E pensando bem, é uma bênção que seja assim, que esta tarefa não esteja nas nossas mãos. Mas num segundo momento, esta palavra também nos lembra que à medida que nós não temos a necessária competência para separar o bem do mal, para separar o joio do trigo, nós também somos lembrados que o joio também está presente na nossa vida. É aquilo que Lutero veio a dizer: nós somos simultaneamente justos e pecadores. Sim, também nós somos capazes de cultivar mágoas, ódio, rancor. Somos capazes de pensar coisas ruins, de fazer maldades. Ou seja, também nós dependemos da misericórdia e da compassividade deste juiz no momento de fazer a colheita. Também nós, pecadores e pecadoras que nós somos, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas aí nós podemos ficar nos perguntando, mas afinal de contas, vamos deixar então que o mal cresça solto em nosso meio? Tanto faz como as coisas acontecem? Não. A parábola indiretamente está nos convidando para que nós sejamos os semeadores da boa semente, daquilo que Deus quer semear na vida das pessoas, do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua justiça. E que nós façamos isto sem desistir, insistentemente. Que nós possamos semear a boa semente, também sem desistir das pessoas, sem cair naquela de julgarmos, dizendo alguém, não, este não é trigo limpo, ou este não é flor que se cheire, e nós desistimos da pessoa, achando que Deus já não tem nenhum propósito para com ela. Vamos lembrar da história de Zaqueu? Zaqueu, na nossa linguagem, era um safado. Mas Jesus teve um lugar para ele e Zaqueu teve a sua vida transformada. O próprio Paulo era um perseguidor de cristãos ferrenho. E Paulo teve a sua vida transformada a partir da boa semente. E se tornou um grande missionário, talvez o maior evangelista de todos os tempos. Até em nós Deus aposta para colocar na nossa vida a boa semente, achando que nós também podemos produzir bons frutos.
Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso olhar é muito limitado. Onde nós muitas vezes enxergamos apenas coisas ruins ou difíceis, os planos de Deus podem ser muito diferentes. Conta-se a história de um homem que repartiu a herança, repartiu a terra entre os seus filhos. E todos eles foram contemplados com um belo pedaço de terra, menos o mais novo. O filho mais novo recebeu como herança uma terra ruim. Na verdade, era um banhado, tinha muita umidade naquela terra. E quando os amigos ficaram sabendo disso, eles foram consolar este homem por causa da má sorte que ele tinha tido na distribuição da herança. E o homem disse para os seus amigos: se isto é bom ou ruim, o tempo é que vai dizer. Passados alguns anos, sobreveio uma grande seca. Ninguém colheu nada. Mas aquele homem que tinha recebido aquela terra úmida de banhado, foi o único que fez uma grande colheita. Tornou-se um homem rico e investiu praticamente todo o seu dinheiro comprando um belo cavalo branco de raça. E os amigos novamente foram visitá-lo, felizes da vida, para cumprimentá-lo pela sua prosperidade. E ele disse: se isso é bom ou ruim, apenas o futuro vai dizer. No dia seguinte, o cavalo branco fugiu e ele ficou praticamente sem nada. E os amigos foram consolá-lo novamente e ele disse: se isso é bom ou ruim, apenas o futuro vai dizer. Passada uma semana, o cavalo branco voltou para casa e trouxe consigo 7 belos cavalos selvagens. E os amigos novamente foram visitá-lo, felizes junto com ele, pela boa sorte que ele tinha tido. E ele disse: se isto é bom ou ruim, apenas o futuro vai dizer. Na semana seguinte, um dos seus filhos, meio imprudente, foi montar um daqueles cavalos selvagens. O cavalo derrubou ele e ele quebrou a perna. Os amigos foram consolá-lo e ele disse: se isto é bom ou ruim, apenas o tempo vai dizer. Dali uns dias começou uma guerra e o rei mandou recrutar todos os jovens daquela região e todos tiveram que ir para a guerra, menos aquele jovem que estava com a perna quebrada. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa é um pouco a história da nossa vida. Nós apenas enxergamos uma parte. Será que o coronavírus vai deixar apenas coisas ruins, lembranças ruins entre nós? Ou talvez tenhamos com ele algum aprendizado positivo? Só o futuro vai dizer. Enquanto isso, que nós deixemos de lado a tendência de querer julgar as outras pessoas, mas que a cada novo dia nós nos coloquemos com humildade diante de Deus, clamando que a boa semente cresça na nossa vida, confiando na graça de Deus. E que a gente não desista nunca de plantar a boa semente que Deus coloca aos nossos cuidados, que Deus coloca em nossas mãos. E quanto à separação do bem e do mal, quanto a eliminar as ervas daninhas, deixemos isso aos cuidados de Deus no momento do juízo. E estando nas mãos dele, está nas melhores mãos que este assunto poderia estar. Que esta seja a nossa confiança e a nossa esperança. Amém. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos
Deus que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador. E louvemos a Cristo que nos veio salvar. E ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Nós temos 2 avisos para compartilhar com vocês neste domingo. O primeiro deles diz respeito à oferta, que neste final de semana é destinada para o projeto de missão no Sínodo Brasil Central, em toda a IACLB. Sínodo Brasil Central abrange uma grande área geográfica na região de Brasília, Minas Gerais, Piauí, Tocantins, Sertão Nordestino. Uma grande área geográfica para aquele que é o menor sínodo da IACLB em número de membros. São muitas pequenas comunidades. Então, o destino da nossa oferta neste dia vai para que a missão tenha continuidade no Sínodo Brasil Central. Podemos continuar fazendo a nossa oferta e nós agradecemos antecipadamente, juntamente com a contribuição na secretaria, ou também via depósito bancário, sempre então informando o destino e de quando alguma oferta tenha sido feita. E o segundo aviso tem a ver com os nossos cultos presenciais. A esta altura já é do conhecimento, imagino, de todos vocês, que conforme decreto municipal, os cultos presenciais estão suspensos ao menos até o final do mês e quando for o caso de que os cultos presenciais sejam retomados, em diálogo também com a diretoria da paróquia, com os presbitérios das comunidades, então nós assim o estaremos informando para vocês. Era isso em termos de avisos para hoje. Nós queremos nos colocar diante de Deus para agradecer e para interceder. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos coloca no nosso devido lugar. Através dela, ó Senhor, Tu nos afastas da tentação de nos acharmos espertos, bons e sábios. Obrigado porque o juízo a Ti pertence. Ajuda-nos a semear, sem desistir, a boa semente todos os dias. Intercedemos também pelas pessoas das comunidades que estão mais isoladas, por aquelas que têm pouco acesso até mesmo aos cultos virtuais. Dá, Senhor, que sejam alimentados de alguma forma em sua fé, que a sua esperança não esmoreça, mas que ela seja fortalecida. Pedimos ainda, ó Deus, pelos doentes, pelos enlutados, por todos aqueles que sofrem por uma ou por outra razão. Pedimos também, em especial neste culto, Senhor, pelas pessoas que governam o nosso município. Concede-lhes sabedoria, discernimento e coragem para tomar as medidas necessárias para proteger a vida, mesmo quando essas medidas são impopulares. Enfim, Senhor, tudo confiamos a Ti, tudo entregamos em Tuas mãos. Quando juntos oramos dizendo,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero convidar para ouvirmos o hino 130 do nosso livro de canto, Para os montes olharei. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Nós queremos receber a bênção de Deus. Que Deus te envolva com o seu manto de cuidado, de modo que possas permanecer sempre nas suas preciosas mãos. Que Deus te presenteie com humildade e com amor. Que Deus derrame sobre ti a sua bênção, hoje e no alvorecer de cada novo dia. Amém. É nesta paz que nós queremos permanecer e que sejamos todos nós semeadores da boa palavra de Deus ali onde Ele estiver nos colocando. E que assim nós tenhamos uma semana abençoada.